Olá pessoal, eu estou aqui para falar da declaração polêmica do Ministro da Saúde, Ricardo Barros, que foi comentado por pessoas, gerou uma comoção nas mídias sociais, pelo fato de realmente ser uma declaração polêmica. Eu gostaria de falar sobre alguns pontos sobre essas respostas, sobre essa comoção, porque eu considero essas respostas parciais. Elas não tentam mostrar toda a realidade, elas, a meu ver, estão um pouco impregnadas de ideologia e não de uma busca mais refinada da realidade e da verdade por trás dos fatos, não representam uma tentativa mais refinada de entender a realidade. Para começar, eu queria dizer que eu me considero feminista, apesar de todas as coisas que eu vou falar. Eu me considero feminista, eu considero a ideia de igualdade de gênero, a busca pela igualdade de gênero boa. Portanto, me considero feminista, apesar de muitas feministas discordarem, acharem que as mulheres são as únicas que devem lutar, que devem opinar sobre o movimento, enfim. Eu discordo, eu considero que qualquer pessoa, mesmo se você seja um alienígena, se você tiver essas crenças, se você acreditar que a igualdade de gênero é uma coisa boa, se você considerar que a discriminação em relação a uma pessoa por causa do seu gênero é uma coisa ruim, uma coisa horrenda, você está do meu lado, está do lado do feminismo, está a favor da igualdade de gênero, portanto você é feminista. O que eu discordo é que você deva levar em consideração, você deva concordar com todas as ideias que são levantadas, que são discutidas em prol dessa ideia de que deve haver igualdade de gênero. Então, dito isso, eu vou comentar a opinião de Karnal. Leandro Karnal respondeu essa alegação do ministro da Saúde dessa forma. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que os homens vão menos aos hospitais porque trabalham mais. O IBGE, ele fala que o IBGE diz o contrário. Entre atividades domésticas e fora de casa, dentro e fora de casa, em média, as mulheres trabalham mais e ainda ganham menos. Segundo Karnal, essa é a afirmação de Karnal. E é verdade, o IBGE fala que os dados são que as mulheres, levando em conta o trabalho doméstico e o trabalho remunerado, elas trabalham mais. O que eu acho simplesmente horrendo, é horrível, é terrível, é uma coisa realmente machista você entregar todos os afazeres, em muitas famílias, é claro, não todas, às mulheres, enquanto os homens só ficam com o trabalho de fora, trabalham fora e não ajudam, ou melhor, não dividem, é a melhor ideia, não dividem as atividades de casa com suas esposas ou suas irmãs, ou o que for. Isso realmente é ruim. O problema que eu vejo é que, mesmo o IBGE levando em conta e falando, mostrando os dados que as mulheres trabalham mais, levando em conta esses dois cenários, o trabalho doméstico e o trabalho fora, o IBGE mostra que os homens, quando se trata do trabalho remunerado, trabalham mais. Os homens trabalham mais fora de casa e isso gera o meu problema com a afirmação de Karnal. Ele diz, e ganham menos. Eu concordo que as mulheres ganham menos, mas o problema não reside, a meu ver, na discriminação nesse caso. A discriminação existe quando você não divide, quando as mulheres ficam com todo ou a maior parte do trabalho doméstico. Isso é discriminação de gênero, é colocar as mulheres como pessoas que devam trabalhar mais em casa e os homens não, que os homens mereçam descansar depois do trabalho. E isso é discriminação. O que eu não considero discriminação é que quando os dados apontem que quando se trata de trabalho remunerado, os homens ganhem mais. E isso é um mito que eu considero, apesar de ser a favor, eu volto a frisar, apesar de ser a favor da igualdade de gênero, o que eu sou contra é das ideias que são divorciadas da realidade. O mito em inglês, gender wage gap, a diferença entre os dois gêneros quando se trata de salários, é um mito no sentido de que as mulheres ganham menos por fazerem, não por discriminação, não por machismo, ao menos não é a causa primária, não por causa do machismo, mas por causa de diferentes escolhas que elas fazem. As mulheres tendem, em média, a priorizar mais a família do que o trabalho, elas fazem menos horas extras, elas escolhem empregos que
que têm uma remuneração em média mais baixa, como é o caso, por exemplo, da pedagogia, letras em contraposição à engenharia e outras disciplinas. Elas, em média, isso é bom frisar, as mulheres em média ganham menos. Isso não quer dizer que todo indivíduo daquele grupo, mulheres ou homens, ganhe mais ou menos. O que quer dizer é que na média, isso é bom frisar, na média há uma predominância no salário maior para os homens por causa de várias escolhas que eles fazem. Priorizam mais o trabalho que a família, muitas vezes dão mais valor ao trabalho, à carreira do que à família. As mulheres tendem a dar mais valor à família. Os homens fazem mais horas extras e escolhem carreiras mais lucrativas, e em média eles vão ganhar mais, não por discriminação, mas por diferentes escolhas e atitudes que eles fazem. O que não quer dizer que possa haver algum componente, algum componente do machismo aí nos estímulos que a sociedade pode dar em relação às mulheres optarem por alguma atividade ou outra, mas no geral as mulheres ganham menos por causa disso. O problema também acontece quando você interpreta mal esses dados. Quando você fala que a média é essa, que as mulheres ganham menos por optarem por certas coisas, por outras não, por priorizarem a família, não quer dizer que qualquer mulher que você encontrar na rua vai ter esses mesmos traços que a média reflete. É o mesmo que dizer que, em média, os flamenguistas gostam menos de cachorro-quente, comem menos cachorro-quente do que os corintianos, mas não quer dizer que todos os corintianos, qualquer corintiano que você achar na rua, vai ter esses traços, vai gostar mais de cachorro-quente do que o flamenguista. Pode ser que haja corintiano que não goste nada, que goste muito, que goste pouco. A média reflete uma coisa, mas o indivíduo é outra. O que isso quer dizer é que não pode haver discriminação com base numa média. Esse é o erro dos conservadores, de alguns conservadores que eu vi um vídeo, por exemplo, da CNN, em que, não da CNN, um vídeo da Fox News, em que um conservador falava para a feminista ir voltar para casa e cuidar da casa por causa dessa média maior dos homens terem um foco maior no trabalho. Isso é uma falácia muito grande, os dados são uma coisa, a interpretação é bem diferente, não deve discriminar gêneros por causa disso, porque os indivíduos são diferentes e os grupos se sobrepõem, o que quer dizer que os grupos têm vários indivíduos diversos. A média reflete apenas quando você coloca todos os indivíduos juntos, depois você seleciona os traços mais predominantes de um lado e outro. Esse é o problema que eu encontro dos conservadores, e essa pesquisa essa pesquisa das diferentes escolhas que os homens e mulheres fazem, gerando uma diferença salarial no final e não em decorrência exatamente por causa do machismo, a pesquisa é de uma acadêmica feminista dos Estados Unidos, Christina Hoff Sommers. Ela vai falar que a diferença reside em outros pontos, as escolhas, a prioridade que as mulheres dão em relação às prioridades que os homens dão. Então, esse é o problema que eu vejo. Existe sim um pouco de verdade, muita verdade no caso da comoção em torno dessa afirmação ruim, essa afirmação boba, infeliz do ministro da Saúde, mas ao mesmo tempo eu tive vontade de esclarecer alguns pontos que considerei parciais na análise, na resposta das pessoas que comentaram sobre isso. Então é isso, espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido. Inscrevam-se no canal e até mais.